em se tornar um homem de sucesso, isso para a glória de Deus, para se tornar um homem de sucesso para a glória de Deus. E Satanás, ele é um expert em fazer isso, em transformar essas afeições, transformar uma pessoa que parece que tem uma boa intenção, só que na realidade a sua intenção é demonstrada nas suas afeições, é que ela só queria reter mais, ganhar mais, e o seu coração tem se afastado cada vez mais de Deus. A sua leitura bíblica, a sua meditação, a manifestação da sua fé com sua família, na sua igreja, e tudo sendo cada vez mais deturpado. E a gente vê que lá em Provérbios a palavra diz que a riqueza, segundo Deus, a bênção do Senhor, quando ela traz, ela não é uma bênção que traz pesar, Sim. mas é uma bênção que vem para a sua glória. E a sua glória não é manifestada em cada vez mais riqueza para uma pessoa, mas é cada vez mais virtude para uma pessoa. Cada vez que tem um coração cada vez mais próximo do Senhor. A questão toda não é que a riqueza é um problema, mas como o próprio Timóteo fala, Paulo fala a Timóteo, é que o amor às riquezas é o princípio de todos os males. E quando a gente fala dessa afirmação diretamente aos ricos, essa exortação que ele faz, é justamente uma exortação para que não haja um orgulho no coração daqueles que alcançaram uma riqueza maior do que a maior parte das pessoas. Por que o orgulho é algo que é sempre, digamos assim, é um fruto natural do amor às riquezas? Porque o orgulho é o pensamento de que eu consegui o que eu tenho pela minha própria força. Exatamente. E isso gera uma visão do próprio homem bem diferente daquilo que ele realmente é. A orientação de Paulo nas suas cartas sempre é para que nós tenhamos uma concepção nossa menor do que nós realmente achamos e, na verdade, para que nós consideremos os outros superiores a nós mesmos. Ter um padrão de humildade cristã, que é o próprio Espírito que traz. Então, não é lógico, numa lógica cristã, não é real um coração orgulhoso habitar em um cristão. A humildade é um fruto que também vem através dos frutos do Espírito Santo. Não é algo que é comum, que é confortável, que é realmente coeso com a vida cristã. E um rico orgulhoso é um rico que se enriqueceu não de maneira através da bênção do Senhor, mas realmente pelo seu próprio esforço. Realmente é até uma coisa que o próprio Martinho Lutero afirmou bastante, é que Satanás tem seus milagres. E não se enganem que nós habitamos num mundo que jaz no maligno, nós habitamos em um mundo que funciona de uma maneira material. Não se surpreendam se pessoas que não têm fé, que não amam a Deus, alcançam o sucesso. Porque o mundo, ele tem engrenagens de mentira, engrenagens de ganância, de arrogância, e as pessoas que não buscam a Deus se adaptam a isso. Só que o cristão ele não se adapta a isso. Quando o cristão ele amolda o seu próprio coração para alcançar riquezas nesses parâmetros mundanos, ele pode alcançar riquezas, só que ele deixa de ser cristão. Perfeito. Porque o seu coração o seu tesouro está nas riquezas. Então ele abre mão daquilo que é ensinado nas Escrituras para alcançar as riquezas. Ele pode chamar de bênção de Deus. Ele pode chamar de prosperidade vinda do Senhor. Entretanto, isso tudo é um fruto, pode ser um fruto até mesmo do próprio Satanás, para que ele se afaste cada vez mais. E a questão do orgulho é um sinal disso. Um orgulho de cada vez mais ter mais, se sentir superior aos outros, se sentir cada vez ver os outros diminutos, diminuir os outros. A questão da prepotência também é uma outra característica que é apontada também aqui na revista, que é ter a esperança na própria riqueza. E isso é bem comum, digamos assim. Aí você tem uma grande quantidade de dinheiro e você conseguir dormir bem por causa disso. É a história do louco, né? Esse hoje te pedia tal. Hoje pedia, goza e come teus bens, e se enche. E é interessante isso, porque Davi, tem um salmo que Davi fala: eu me deito e durmo porque o Senhor me sustenta. Eu me deito e logo durmo porque o Senhor me sustenta. Quando a gente vê o contexto daquilo, ele estava no contexto de perseguição. Sim. E é interessante falar isso, porque a sua paz, a sua tranquilidade, a esperança de dormir bem não estava no que ele tinha,
não estava em seus bens materiais, ele não estava no palácio, ele não estava com riquezas, ele estava numa situação de opressão, ele estava numa situação bem complicada, estavam perseguindo ele. E ele falou que ele dorme porque o Senhor é o sustento dele. E nós temos uma concepção que se alastra muito na igreja, é que a gente só vai dormir bem se nós tivermos o dinheiro suficiente para comprar um almoço de amanhã. Exatamente. E isso é colocar esperança naquilo que é perecível, no dinheiro, que é algo que não é eterno. O C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que é: aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Se nós colocarmos o valor no dinheiro, que não deveria ser dado a ele, que deveria ser dado a coisas eternas, nós vamos colocar o nosso coração em algo que será inútil para nós, que não terá, não que o dinheiro não seja útil, nós vivemos no mundo que necessitamos de dinheiro, só que o valor que devemos dar a ele não é o mesmo valor que devemos dar a Cristo. Mas eu não faço isso, eu nunca faço isso. Quando nós colocamos no nosso coração uma esperança de que nós só vamos ser felizes se tivermos aquilo que nós queremos, que normalmente o dinheiro pode comprar, nós estamos colocando o dinheiro, os bens, as coisas materiais, nós estamos colocando nosso coração naquilo que deveria estar em Cristo. E nós vamos ter um contentamento, uma satisfação dos nossos próprios desejos pessoais, do nosso próprio ego. E essa prepotência que se dá através disso, essa própria confiança nesse dinheiro. Eu tenho dinheiro, né? uma exortação de ricos, eu tenho esse dinheiro, então eu posso fazer tudo. Está tudo... É aquele pensamento contrário, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando não é Deus, é o dinheiro. Eu posso fazer todas as coisas, eu posso tudo, eu posso comprar o que eu quero, tudo mais. Então, é a prepotência, é o sentimento de poder, que convenhamos que na nossa realidade, muitas vezes quem tem mais recursos é quem tem mais poder. Muitas vezes não, na maior parte das vezes, no sentido terreno. Quem tem mais poder é aquele que tem mais recursos. E a exortação também se encaminha para que não haja orgulho, que não haja essa falsa esperança no dinheiro e que eles se utilizem do dinheiro da forma correta. Como? Dar e repartir. A generosidade é o caminho para as riquezas de um cristão fiel. Um cristão fiel não é só aquele que dizima, aquele que oferta com fidelidade. O cristão fiel é aquele que usa as riquezas que o Senhor deu para ele também para ajudar aqueles que necessitam, aquele que tem um coração generoso, aquele que realmente abre o seu coração para ajudar. A fidelidade não está em cumprir certos parâmetros doutrinários da igreja, mas em ajudar aqueles que necessitam. Isso que é o maior desafio. Quando nós somos desafiados a ofertar, a dizimar, não, é para a igreja, uma coisa mais congregacional. Mas quando Deus fala para nós que devemos repartir aquilo que nós temos, principalmente os ricos, devem repartir para aqueles que não têm, aí fica uma questão assim, não, mas peraí, não, aí, calma lá. É uma questão até mesmo teológica, quando a gente aborda a questão do dízimo. O dízimo é uma questão do Velho Testamento e tudo mais, tem toda uma concepção. E quando nós vemos lá no Novo Testamento de Paulo falando, ele não se utiliza da figura do dízimo para pedir as ofertas. Na verdade, ele tem uma concepção de que todas as nossos bens são de Deus. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que somos, até mesmo as forças que Ele nos dá, as capacidades, o intelecto, tudo é de Deus. E tudo tem que ser, como nós vamos abordar na próxima lição, temos que ser mordomos daquilo que Ele nos dá. Perfeitamente. E, por fim, nesse escopo, encerrando minhas palavras, passando para o irmão Marcos já, a questão desse materialismo exacerbado que existe muitas vezes na própria igreja, a questão do pensamento sobre o acumular bens. Isso se entranha na igreja justamente pelo viés do que nós recebemos na escola, na cultura, no nosso dia a dia. Ninguém nasceu correndo em suas veias versículos bíblicos. Nós viemos de um mundo que é completamente materialista, que é completamente ganancioso, que é completamente egoísta, e é impossível uma pessoa chegar na igreja, chegar à fé e não estranhar os ensinamentos bíblicos sobre a administração, sobre como lidar com as riquezas e falar, não, isso é um absurdo, eu não quero, eu não aceito isso, eu prefiro
ter esse meu pensamento sobre riquezas. É uma parte da minha vida que eu dou 10% para Deus, mas 90% é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Já fiz a minha obrigação. Fiz a minha obrigação, Deus está aí, tá aí. E não é esse ensinamento das Escrituras, por mais que a gente não goste, por mais que seja algo que incomode, o ensinamento que nós somos dados é ter um coração generoso, ter um coração que oferta, não simplesmente na igreja, mas oferta sendo uma pessoa solícita em ajudar, procurando a quem ajudar, não é só esperando, mas é ter um coração como houve semelhantemente em Cristo Jesus. Cristo ia para ajudar, Cristo buscava quem precisava de ajuda. E essa manifestação de graça é o que devemos orar para ter, é o que devemos buscar a ter. E essa manifestação da própria igreja é uma coisa que precisa muito. As maiores instituições assistencialistas do Brasil são religiosas. Isso é algo gracioso, é algo misericordioso. Mas ainda há para a igreja uma atribuição de que muitas vezes se foge dela, essa função cada vez mais solícita. É claro que em todo o contexto social que nós vivemos hoje, é complicado nós esperarmos que a igreja seja a mesma coisa que foi no primeiro século, onde todos vendiam o que tinham e repartiam entre si. Quem era pobre tinha o suficiente, quem era rico não tinha esse jeito exacerbado. E há toda uma conotação teológica de contexto que nós precisamos lidar. Mas nós somos ensinados, no decorrer de todo o Evangelho, no decorrer dos apóstolos, a ter um coração generoso. E isso que é o fundamental, é olharmos para o nosso coração e vermos: há generosidade em mim ou há simplesmente uma avareza, uma ganância e um egoísmo exacerbado quando se refere a riquezas? Perfeito. Samuel, não tenho nada assim a acrescentar, acho que foi perfeito a sua abordagem. E aí eu já lhe peço permissão para fazer a conclusão. Então eu acho que dá para dividir a conclusão em 2 pontos. Se você é pobre de coisas materiais, não estou falando de pobre espiritual, mas se você é pobre de coisas materiais, né, você esteja contente, satisfeito com aquilo que você tem. Certamente tem um propósito. Isso não quer dizer também que você vai ficar naquela, não, também eu sou pobre, né, então não vou trabalhar, vou ficar aqui na minha inércia, vou me contentar no sentido de não trabalhar, não querer conquistar, não. Você certamente vai correr atrás de conquistar coisas e o Senhor vai te honrar pelo teu sacrifício, pelo teu esforço, pela tua luta. Preguiça é pecado tanto quanto a avareza. A preguiça é pecado, perfeito, irmão. Está lá leia lá, Provérbios 6, de 6 a 9. Vai ter com a formiga igual preguiçoso, aí vai explicar o porquê, né? E o preguiçoso dá desperra para tudo. Não, dá desculpa para tudo. Não, lá fora tá muito quente, ou tá muito frio, ou tem uma onça lá fora, né? Ele vai dar desculpa para tudo, né? Então, assim, seja satisfeito no sentido de que o Senhor tem um plano para você, né? E você, quando você é de fato contente com aquilo que você tem, né? Você tem contentamento no seu coração, você é alegre, isso te afasta da murmuração, tá? Esse é um ponto. E se você é rico, tá? Você não é rico à toa. Deus tem um propósito. Eu queria que você observasse depois a próxima edição, a edição de número 1, a gente vai abordar essa questão. Mas se você é rico, Deus tem um propósito. E que você não, sendo rico, não esteja firmando a sua esperança na sua riqueza, no que você acha que é seu, mas que a sua esperança esteja firmada no Deus que é dono de toda a riqueza, porque Ele há de suprir todas as coisas. Então, se você é rico, certamente é para que esses valores que você tem sejam utilizados para ajudar outras pessoas, além de você, claro, suprir suas necessidades e também investir na causa do reino de Deus. Então isso é muito importante. A gente vai abordar isso com um pouco mais de propriedade na próxima lição. E essa fica sendo aqui a nossa conclusão, tá? Eu deixo para você uma pergunta: onde está firmado o teu coração? Se você está firmado no Deus rico em graça, o Deus de toda riqueza, ou você está firmado naquilo que você acha que conquistou e que é seu, que de fato não lhe pertence? Tudo pertence ao Senhor. Eu volto a palavra ao professor Samuel, que irá fazer o encerramento e a oração final. E complementando essa conclusão, nós somos desafiados a olhar o que há em nosso coração, somos desafiados
pelo próprio apóstolo Paulo, a ver se nosso coração, se a nossa fé está firme, ver como anda a nossa fé. Nós somos desafiados a verdadeiramente compreender que nós não podemos servir a dois senhores, como o próprio Jesus fala, que nós não podemos ter dois reis no mesmo trono, que nós não podemos ter um coração que bata por dois senhores. E isso é interessante quando Jesus fala, porque ele não está falando que é impossível ter dois, ele está falando que você vai servir mais um do que a outro, que você vai ser mais fiel a um do que a outro. Então nós podemos facilmente adorar as riquezas enquanto vamos à igreja. Nós podemos facilmente adorar ídolos enquanto falamos que amamos a Cristo. Perfeito. Precisamos ter esse discernimento, essa maturidade e nos arrependermos quando encontramos em nosso coração traços dessas características que nós abordamos hoje. Essa murmuração, seja nós em dificuldade financeira, seja nós em uma situação mais humilde, ou então avareza, ganância, seja nós tanto ainda assim na situação quanto tendo sendo ricos, tendo em mais rendimentos. Precisamos olhar para o nosso coração e pedir ao Senhor que nos esquadrinhe e que nos traga graça e misericórdia no tempo oportuno. Amém. Oremos ao Senhor para nos encerrarmos nessa lição. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra, pela tua escritura. Tu venha, Senhor Deus, nos ensinar, que tu venha, Senhor Deus, falar aos nossos corações, que tu venha nos guiar, Senhor Deus, em toda a tua verdade. Amém. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha abrir nossa mente, abrir nosso coração para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Que o nosso coração, Senhor, esteja contente em ti, não importa as circunstâncias em que estamos vivendo. Que tu nos dê força, Senhor, que tu nos dê discernimento, para que possamos ver em ti aquilo que verdadeiramente é de maior valor em nossas vidas. E que assim como Paulo, nós possamos também declarar, Senhor Deus, tudo posso naquele que me Amém, fortalece, confiando em ti, confiando que tu estás soberano sobre todas as circunstâncias. E tu é nosso Deus e nosso Senhor. E é tu que nos supre e é tu nosso provedor também. Te agradecemos e louvamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Até a próxima, tenha um ótimo dia. Amém. Bom domingo a todos.